Uma coragem silenciosa. Feche os olhos. Imagine uma fogueira aconchegante. Sinta o calor das chamas. Ouça o crepitar da madeira. As estrelas brilham lá em cima, como pequenos faróis de esperança no vasto céu noturno. Nós nos reunimos esta noite para ouvir uma história. Uma história que nos conecta, que nos faz refletir. Uma história sobre fé, coragem e um homem chamado Daniel. Ele enfrentou desafios que muitos de nós não podemos imaginar. Você já se sentiu sozinho? Assustado? Daniel conhecia esses sentimentos profundamente. Ele estava em terras estrangeiras, longe de tudo que conhecia, mas ele também conhecia a Deus. Em meio à solidão e ao medo, ele encontrava conforto na oração. Daniel era um homem bom. Ele orava, ele amava a Deus. Mesmo quando era difícil, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando ele estava longe de casa, em um lugar desconhecido, ele mantinha sua fé. A fé de Daniel deu a ele uma coragem silenciosa. Uma coragem que não precisava de palavras, apenas de uma crença inabalável. Sussurros no palácio. Daniel vivia em um palácio grandioso, cercado por riquezas e beleza incomparáveis. Mas os conselheiros do rei tinham inveja de sua posição e sabedoria. Eles falavam mal de Daniel pelas costas, tramando contra ele. Eles enganaram o rei com mentiras e falsidades. O rei, sem saber da verdade, fez uma nova lei. A lei dizia que ninguém podia orar a ninguém além dele, o rei, por 30 dias. Daniel sabia que essa lei era errada e injusta. Mesmo assim, ele orou. Ele orava 3 vezes ao dia, como sempre fazia, sem medo das consequências. Ele orava voltado para Jerusalém, seu verdadeiro lar, com fé inabalável. Ele sabia que Deus estava vendo e que não o abandonaria, mesmo em tempos difíceis. A cova dos leões. Os conselheiros invejosos viram Daniel orando. Eles contaram ao rei. O rei ficou triste, mas ele tinha que cumprir sua lei. Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei ficou preocupado a noite toda. Ele se importava com Daniel, mas a lei era a lei. Ele esperava que o Deus de Daniel o salvasse. A manhã chegou trazendo consigo uma nova esperança. O rei correu para a cova, seu coração batendo forte. "Daniel! Daniel!" Ele chamou, sua voz cheia de desespero. Uma voz respondeu de dentro da cova. "Deus enviou seu anjo. Os leões não me fizeram mal", disse Daniel. O rei ficou radiante. Seu alívio era palpável. Ele sabia naquele momento que o Deus de Daniel era real e poderoso. Ele ordenou que tirassem Daniel da cova imediatamente, com grande cuidado e reverência. Os conselheiros invejosos que tramaram contra Daniel foram punidos severamente. O rei, então, fez uma nova lei, proclamando com firmeza: todos devem honrar e adorar o Deus de Daniel, o verdadeiro protetor. A história de Daniel nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando estamos com medo. Como Daniel, podemos enfrentar nossos medos com uma coragem silenciosa. Podemos confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos. Obrigado por se reunirem em volta da fogueira esta noite. Que vocês sempre se lembrem da fé de Daniel. Que ela inspire vocês a serem corajosos, a serem bondosos e a confiarem no amor de Deus. Boa noite e que Deus os abençoe.